Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Dia maravilhoso do Senhor, glória a Deus. Dia 23 de maio de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. As bênçãos do Senhor para o seu coração, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao capítulo 3, versículo 39. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi. E se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse a Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada do lado, e caíram junto, por isso se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então ele disse a Abner: Desvia-te para a direita e para a esquerda, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás. E caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, pararam. Porém Joabe e Abissai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que, por fim, haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus que, se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Britom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens, e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura do seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abitai, e o sexto Itreão,
de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que possuístes a concubina do meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e a seus irmãos, e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo fazes o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. E enviou Isbosete e atirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís, e ia com ele seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta, e ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e juntarei o rei meu senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber da tua saída e da tua entrada, e entender tudo quanto fizeres. Entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se tenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessita de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro.
E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteado a Abner, disse... E o rei, pranteando Abner, disse... Havia de morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito maior por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo, assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos seus olhos a todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco ainda que um ungido rei? Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 30. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, os lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o seu peito, o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-os depressas.
E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava que alguns que Jesus lhe tinha dito: compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado ao bocado, saiu logo, e era já noite. Amém, irmãos? Livro de Salmo 119, versículo 1 ao 16. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos e os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendita és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Reguiar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém, irmãos? Provérbios 15, 29 e 30. Senhor está longe dos ímpios, mas o coração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor e até amanhã.